Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. O programa de hoje nós vamos apresentar uma das instituições mais importantes do Brasil ligadas ao tema mediação e arbitragem, o CONIMA, Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. Você vai conhecer a história do CONIMA, o seu funcionamento e por que é tão importante para a sociedade brasileira. Fica aqui com a gente. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. Vamos apresentar hoje o CONIMA, Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. E tem aqui comigo, para a gente conversar sobre o CONIMA, o seu presidente, Dr. Roberto Pasqualin, que é também sócio do escritório de advocacia PLKC Advogados em São Paulo e é presidente do Centro de Arbitragem da ANCHAM em São Paulo. Então, doutor Roberto Pasqualin, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra recebê-lo. E a gente vai falar de um tema que tenho certeza está presente na sua vida aí há um pouco mais do que uma década. E assim como a mim também conquistou o senhor e por isso tem se dedicado ao assunto. Fala um pouquinho sobre o seu envolvimento com a arbitragem, a história da criação do CONIMA, da criação da Câmara Americana. Fala um pouquinho sobre a sua integração nesses dois universos. Muito bem, obrigado pelo convite, Asdrubal. É um prazer estar aqui com você e poder falar um pouco desse tema que, como você mesmo já disse, apaixona as pessoas que conhecem, começam a conhecer e começam a praticar, né? A arbitragem começou no Brasil metade da década de 90, mas tomou impulso realmente na década de 2000. Nós, na Câmara Americana de Comércio, na AmCham, entendemos que era um instrumento relevante para a sociedade brasileira, para a sociedade empresarial, e achamos que era hora da AmCham ter o seu próprio centro de arbitragem. E foi assim que nós fundamos o Centro de Arbitragem da AmCham, que existe desde o ano 2000 e vem tendo um número crescente de procedimentos arbitrais processados através da AmCham. CONIMA nasceu dentro desse mundo da arbitragem e da mediação como um organismo que procura reunir as instituições. As instituições de arbitragem e de mediação têm no CONIMA como que um guia, né, de procedimentos, de boas práticas, um guia de divulgação desses dois institutos no Brasil inteiro. Nós temos instituições filiadas ao CONIMA de norte a sul do país, né? E levar tanto a mediação quanto a arbitragem para fora desse eixo Brasil-Sudeste, vamos chamar assim, né? Certo. Rio, São Paulo, Minas, Paraná, até Porto Alegre, Santa Catarina, onde o Instituto, principalmente da arbitragem, já está bem consolidado, eu diria, no meio da boa advocacia, no meio das empresas de maior porte, principalmente empresas multinacionais que fazem arbitragem e fazem mediação no mundo todo, né? O Brasil hoje consegue se firmar como um polo confiável de arbitragem pelos profissionais que estão atuando dentro desse campo, um polo confiável para as instituições que usam, as empresas que usam a arbitragem fora do Brasil, passam a adotar a arbitragem aqui também. E o CONIMA acabou então se tornando
um porto seguro para o desenvolvimento da boa arbitragem, com as boas técnicas, para aprimorar, inclusive, e convergir nas discussões intelectuais, acadêmicas, sobre as melhores práticas da arbitragem, e, de um certo modo, para ser um norte, um referencial também ético de conduta daqueles que atuam no setor, para procurar gerar recomendações do que fazer ou do que evitar fazer, né? E agora com esse esforço de uma aproximação com outras regiões brasileiras para a prospecção da arbitragem e da mediação nesse setor também, né? Exatamente. Nós estamos, a cada ano, fazemos um encontro nacional de arbitragem, né? O ano passado foi em São Paulo, esse ano vai ser em Recife, já fizemos na Bahia. O ano que vem devemos fazer provavelmente em Goiânia, aqui perto do Distrito Federal. Essa montagem desses encontros é exatamente para aproximar as instituições, para discutir os temas mais importantes, mas isso é uma atuação que se faz uma vez por ano, né? Agora, durante todo o ano, o CONIMA cuida das entidades afiliadas, das instituições que praticam a arbitragem e mediação no dia a dia, né? A AmCham, por exemplo, é filiada ao CONIMA, e a AmCham recebe do CONIMA o apoio para as atividades dela, a AmCham, dentro da necessidade da AmCham, o CONIMA. E acaba sendo também um espaço de discussão daqueles assuntos que se tornam, vamos dizer assim, inquietantes, inconvenientes, ou até mesmo um problema que precisa buscar uma orientação, ou até uma luta de interesses para carrear projetos ou acompanhar projetos de lei que possam representar também algum tipo de ameaça para o setor. A gente vem acompanhando, desde a criação da Comissão do Senado e da Comissão do Ministério da Justiça, as propostas de adaptação, vamos dizer assim, da lei de arbitragem e criação de uma lei de mediação que não temos no país. O primeiro instante era o temor de que essas alterações legislativas viessem a desfigurar, né, a arbitragem, viessem a criar um monstro, vamos dizer assim, retroceder algumas conquistas. Voltando atrás, né? Voltando atrás. Isso não está acontecendo. Temos trabalhado bastante, há pessoas do CONIMA que participam de reuniões no Ministério da Justiça, no Senado Federal, no CNJ. Aliás, aí vale até a pena abrir um parênteses para dizer que essa aura de credibilidade, de conceito de seriedade, de qualificação técnica que o CONIMA conseguiu erguer em torno do seu nome, acabou tornando ele uma referência para ser convidado na interlocução com o poder público, nos projetos, nas comissões de estudo são criadas, não é isso? É isso mesmo. Isso é fruto, vamos dizer, desse trabalho de formiguinha que o pessoal do CONIMA faz. Quem trabalha no CONIMA trabalha por gosto, não recebe nada por conta disso, não é remunerado, trabalho voluntário, mas um trabalho altamente valioso, eu diria. E o valor desse trabalho foi reconhecido, né? O CNJ nos consulta sempre, está sempre conosco. O próprio SEBAR, a gente faz trabalhos em conjunto com o SEBAR. O SEBAR é basicamente um órgão científico, de estudo, né? E o CONIMA está presente em várias comissões dentro do SEBAR. A nossa atuação vem permitindo conduzir esse processo de alteração legislativa dentro de um equilíbrio, sabe, Asdrubal, para que não se modifique retrocedendo, né, na construção dos institutos, tanto da arbitragem, mas eu diria principalmente da mediação, que ainda é menos conhecido e menos consolidado. A posição do CONIMA é no sentido de entender como importante
vir a existir um marco legal da mediação, ou seja, ter uma lei de mediação no país? Eu acho que sim, nós achamos que sim, nós queremos que a mediação regulada por uma lei própria dela tenha aceitação maior na sociedade, a sociedade possa se sentir mais segura juridicamente. Gerar um ambiente de mais segurança para que elas possam transitar com mais tranquilidade. Né? Na verdade, a lei não vai ser modeladora da mediação, porque a mediação já existe, né? Ela é apenas uma reguladora de práticas para evitar excessos, para evitar desvios, vamos chamar assim. Né? Perfeito. E o CONIMA, Asdrubal, se você me permitir, claro, cuida também de evitar os desvios na prática da arbitragem e da mediação. Nós temos um conselho de ética dentro da estrutura do CONIMA e temos uma ouvidoria dentro do CONIMA, e esses dois órgãos do CONIMA recebem informação, denúncias de práticas ruins. Né? Entidades que não estejam agindo da melhor maneira. Pessoas que querem usar, vamos dizer, a figura da arbitragem, usar a figura da mediação em proveito próprio, para vender carteirinha de juiz, de árbitro, vender diploma de árbitro, coisas que claramente são apenas mercantilistas para ganhar dinheiro fácil dos incautos que se aproximam desse tipo de gente. E nós temos tido uma atuação grande em relação a isso de duas formas. Quer dizer, quando a denúncia vem em relação a uma instituição filiada nossa, certo, aí nós fazemos um processo interno de averiguação da denúncia e até, se for o caso, aplicamos penalidades dentro do estatuto. Ou procedem a recomendações. Ou fazemos recomendações. Dependendo do grau de censura que se estabeleça sobre a conduta. Para ser sincero, em relação a filiadas, entidades filiadas, nós nunca tivemos nenhuma coisa. Imagino grave. Até porque imagino que para se associar já deva passar por algum crivo, né? Exatamente. Tanto das pessoas que constituem essa entidade, quanto das práticas que ela adota, né? Mas há denúncias de práticas de pessoas não filiadas ao CONIMA. Né? E com relação às pessoas não filiadas ao CONIMA, a gente não tem poder de penalização ou de orientação. Até porque não é um órgão público fiscalizatório. Não somos. Então o que a gente faz? A gente avisa muitas vezes a própria OAB, né? Porque muitas dessas práticas são feitas por advogados ou antigos magistrados que se filiaram à OAB, pessoas que têm ligação com a OAB e que podem ser ouvidas dentro da estrutura jurídica OAB, né? Fazemos isso. Ou o Ministério Público. E fizemos também para o Ministério Público. O Ministério Público poder tomar uma iniciativa, porque muitas dessas práticas acabam sendo, na verdade, um estelionato. Lesivas ao pessoas cidadão. Incautas, cidadãos na boa fé vão fazer... Mas isso tem diminuído, né? Dá essa informação tranquilizadora, porque... Olha, eu vou dizer para você que eu não diria que tem diminuído, isso faz parte, vamos dizer, de uma característica ruim do ser humano, de querer levar vantagem, querer se aproveitar, ser oportunista. E isso caminha com o ser humano, não com a arbitragem ou com a mediação, como institutos, né, abstratos, mas o ser humano que pratica essas coisas é o mesmo que praticou há 10 anos atrás, 20 anos atrás, e que vai praticar daqui a 20 anos. Há pessoas que se deixam mover por essa aura negativa, por essa aura oportunista, por essa vontade de ganhar dinheiro fácil, de enganar os outros. Enquanto o mundo é mundo, enquanto a humanidade
tiver em si esse viés, e tem, né, o ser humano tem o viés bom e o viés ruim. E para alguns o viés ruim prevalece. E quando prevalece, ele acaba fazendo essas coisas negativas. Que é inerente ao ser humano e que está presente em todas as áreas da vida. Então não vamos dizer, ser românticos achando que isso vai acabar. Só vai acabar quando o ser humano conseguir evoluir para um estágio de ser melhor e que deixe o lado bom prevalecer e deixar de lado o lado ruim, que todos temos os dois lados, não vamos nos enganar, né? Mas essas práticas de aproveitadores vêm de pessoas que se deixam prevalecer o lado ruim. E muitas vezes, quem vai lá pedir um diploma, pedir uma carteira de árbitro, também está fazendo isso com essa... querendo também levar vantagem. Que é um caminho fácil também. Que é um caminho fácil. Um atalho para virar autoridade. Muita gente, os estudos da figura do estelionato mostra que não é só o estelionatário que ele aproveita culpado. Da ambição da própria vítima. A vítima também. Ela quer ter o caminho fácil, ela quer ter o ganho rápido. Perfeito. Mas na verdade, eu penso assim, quando eu falei em dar uma notícia boa, dizer que está diminuindo, é porque no passado se tinha muito mais divulgação de práticas inidôneas, daquelas instituições que se autodenominavam tribunais e utilizavam a terminologia que hoje está muito claro que a expressão tribunal é só para o colégio de árbitros, para o conjunto de árbitros está atuando em um determinado caso e não para o nome da entidade que administra o conflito, né? E naturalmente fazendo cursos, vendendo carteiras, essas coisas, embora fazer curso não tem nada de inidôneo nisso, mas quando vincula a dar uma carteira, aí é que a coisa caminha pelo lado errado. Mas então, na verdade, o que eu sinto, assim, a minha impressão é de que essas notícias estão ficando mais raras, graças a Deus. Estão ficando mais raras. Mas como você está no Colima e recebe as denúncias, pode ser que o meu conhecimento é que não esteja... você tem razão. Muito maior do que você tem razão, uma coisa, né? Não há mais tantas denúncias como havia 5, 6 anos atrás. Mas ainda há. Né? E eu acredito que a tendência de diminuir isso está focada no seguinte aspecto. Aí eu queria dividir contigo essa minha opinião para ver se você concorda. Qual o aspecto? Na medida em que a sociedade avança em termos de conhecimento, de mais e melhor informação sobre como funciona e deve funcionar a arbitragem, acaba diminuindo o espaço para esses oportunistas. Eu concordo inteiramente. Porque aí, ou seja, as pessoas sabem o que é certo e o que não é certo. E naturalmente não vai dando mais ouvido e espaço para aqueles que querem caminhar da forma incorreta. É isso mesmo. A melhor forma, e isso é um dos objetivos básicos do CONIMA, é disseminar o conhecimento sobre o que é a arbitragem, o que é a mediação, como é a prática, quais são os benefícios, os custos, disseminar esse conhecimento. E isso é que vai fazer com que as pessoas, entendendo a ferramenta que podem dispor, passem a usar e usar corretamente. Essa é a minha visão. Qual que é a expectativa do CONIMA em relação à mudança da lei de arbitragem? Dos pontos que constam do projeto, que foi aprovado pelo Senado e que está hoje tramitando lá na Câmara, esses pontos estão assim, de acordo com as pretensões e expectativas para o aperfeiçoamento da arbitragem? Eu diria que sim. O projeto de lei que saiu da Comissão do Senado abordou alguns assuntos que eram assuntos ainda pouco resolvidos em termos da prática da arbitragem. Por exemplo, a adoção da medida cautelar, né, quando o tribunal arbitral ainda não está constituído, ou
a medida cautelar quando o próprio painel arbitral quer uma medida e não tem o poder de fazer isso. A criação da carta arbitral, que é uma comunicação entre o painel arbitral e o judiciário quando houver necessidade, principalmente para essas questões incidentais que pode haver, né? Isso é um aperfeiçoamento. Isso vai fazer com que a arbitragem seja melhor conduzida, né, pelos árbitros que forem escolhidos pelas partes. Então, a alteração da lei não me parece que vai criar nenhum embaraço para o que a gente já tem de bom, não vai ter nenhum ponto que possa se dizer seja um retrocesso. Isso na comissão que saiu do Senado, que passou, a comissão que saiu da Comissão do Senado, que passou pelo Senado, pelas comissões do Senado. Agora esse processo vai para a Câmara, está na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados pode haver emendas, ou propostas de emenda, que venham a colocar em algum risco, alguma coisa. Então, para isso, nós estamos fazendo um acompanhamento direto. Uma patrulha disso, um acompanhamento, né? Vamos conversar com os deputados que estiverem envolvidos nisso, vamos conversar com o relator que estiver envolvido nisso, enfim, vamos fazer dentro do nosso conhecimento, do nosso objetivo. Fazer o lobby no bom sentido. Influenciar positivamente a construção desse projeto. Não sei quanto tempo, esse ano é um ano difícil, a gente sabe, do ponto de vista de legislativo, por causa das eleições, em outubro, por causa da Copa do Mundo agora, em junho, julho. Então, tudo está acontecendo um pouco rápido, mas é possível que a lei seja aprovada antes ainda da Copa do Mundo? Não sei. No Senado foi muito rápido. A tramitação foi ótima. Perfeito. E sobre os pontos do projeto que falam sobre a arbitragem nas relações de consumo, a arbitragem trabalhista especificamente para aqueles cargos de alta gestão e a arbitragem com a administração pública? Eu não vejo risco nenhum em ter arbitragem na administração pública. Acho que já existe isso até nas licitações internacionais, isso faz parte dos editais. Nas parcerias públicas-privadas. Então, não vejo por que não possa haver arbitragem em contratos na administração pública. Existe até, vocês com certeza sabem, dentro do governo federal, uma câmara de arbitragem ou de conciliação interna para os conflitos entre os órgãos do próprio governo, já funcionando. Da AGU. E né? Bem, da AGU. E a criação, vamos dizer, o reconhecimento de que é possível arbitrar matérias envolvendo a administração pública quando se contrata com a iniciativa. Porque são relações de direito disponível. Não, são relações de comércio, de construção, de venda, de compra de produtos e serviços. Então, não há por que não ter a arbitragem na administração pública, e isso o projeto de lei já agasalhou. E isso penso que vai ser uma alavanca importante para o crescimento da arbitragem. Sem dúvida será, sem dúvida será. Você aumenta bastante o escopo do que pode ser arbitrado, né, ou das partes que podem participar da arbitragem. E deve trazer para o setor, além de mais demandas também, muitas vezes, de valores significativos. De maior valor, sem dúvida, e mais complexas, em que a arbitragem é uma ferramenta muito melhor do que o poder judiciário. Para dar uma resposta melhor para a própria sociedade. Né? Uma resposta melhor, mais rápida, mais técnica, mais especializada
e definitiva. Quer dizer, você não tem um cumpridamento, desculpa a expressão, né, alongamento, a perpetuação de uma discussão que, quando é resolvida no judiciário, 10 anos depois, 15 anos depois, já não tem mais... representando uma economia, ele não vai ver tantas obras paradas por vários anos e ficar de briga na justiça. Né? Então, me parece que a arbitragem é muito adequada para relações com a administração pública. Você falou em questões de consumo. Nas relações de consumo, as relações de consumo de massa, eu vejo dificuldade da arbitragem ser uma ferramenta útil. Pela dificuldade de você ter árbitros disponíveis para atender causas de menor valor. Para atender essas questões de menor valor. Mas até nisso, eu também já estive pensando bastante sobre o assunto. E nesse percurso que a gente está fazendo, entrevistando câmaras do Brasil afora, a gente identificou algumas câmaras que trabalham com um perfil de pequenos conflitos mesmo e conseguiram modelar o seu negócio para oferecer um serviço assim, sério, de qualidade, mas assim, justo, compreendido dentro daquilo que é viável para um pequeno conflito. Né? Eu não vejo problema em fazer. Eu vejo problema em quem fazer. E outra experiência que eu também pude observar recentemente, a gente entrevistou o coordenador geral e um idealizador da Casa de Mediação da OAB do Rio Grande do Sul, né? Que acaba sendo uma experiência piloto interessante e que pode ensejar algumas instituições, como a OAB, outras instituições, organismos que queiram desenvolver atividades que não serão remuneradas, ou seja, atividades sem fins lucrativos, para atender a solução de conflitos, ou seja, subsidiado a solução por alguma entidade filantrópica, um organismo não governamental que queira fazer alguma atividade assim, que acabe também viabilizando uma solução para pequenos conflitos, além daquela discussão de que o financiamento de terceiros que pode existir, né, para essas entidades também. O custeio da atividade, para mim, é o maior problema. Não o custeio para o consumidor, mas para quem vai atuar como árbitro ou como instituição arbitral. Para garantir um trabalho para que isso seja feito profissionalmente, corretamente, né? Corretamente e ao mesmo tempo com lisura, com isenção, né? Com tudo isso. E a terceira colocação da nova lei é com relação a conflitos trabalhistas, né? Também vejo conflito trabalhista aquele conflito rotineiro de rescisão de contrato, hora extra, questões do dia a dia do trabalhista, dificilmente atendidas pela arbitragem. Também por quê? Porque quem vai fazer isso? Né? Já se discutiu muito que as empresas estavam escolhendo instituições de arbitragem que as favorecesse na solução dos conflitos. Não pode haver isso. Claro, isso é a negação, sem dúvida, dos princípios, dos valores da arbitragem. Mas a lei foi inteligente ao definir que a arbitragem trabalhista pode ser feita para aqueles grandes executivos, vamos chamar assim, para os principais executivos, pessoas da alta gerência das empresas. Por quê? Porque essas pessoas têm informação suficiente para poder saber o que estão fazendo, onde estão entrando, né, num procedimento arbitral, sabem como sabem quem vai julgar e onde as questões de discussão são mais complexas do que aquelas questões do dia a dia do direito de trabalho. Férias, 13º, fundo de garantia. Isso é com todo respeito, mas é um varejão, que não precisa de uma ferramenta mais sofisticada como é a arbitragem para resolver. Mas para os grandes executivos, há aí um universo de outros temas
bônus, stock option plans, ligação com as empresas subsidiárias no exterior, sucessão de trabalho entre várias unidades da mesma organização. Isso são temas muito apropriados para uma solução arbitral. Perfeito. E, na verdade, ele acaba também saindo um pouco do grande foco de resistência que boa parcela da magistratura trabalhista tem em relação à arbitragem trabalhista, né? Porque ele vai exatamente naquilo que é a maior preocupação, de que o hipossuficiente, o trabalhador, não teria o discernimento adequado para entender sobre aquela escolha de percorrer esse caminho, e naturalmente que ele poderia ficar prejudicado na solução que venha a ser dada, talvez até fruto das notícias que você reportou agora, de alguma instituição que pudesse estar sendo parcial em relação às soluções que apresentasse, né? É isso aí. Então, eu vejo que essas três áreas, administração pública, relações de consumo e relações trabalhistas, estão muito bem colocadas no projeto de lei. Nas relações de consumo me parece, a dificuldade é o custeio da atividade arbitral, o custeio da entidade. Mas encontrando um modelo de negócio que viabiliza. Um modelo que está ótimo, não tem problema. Perfeito. Então, eu vejo que isso também vai ampliar o escopo da arbitragem e vai terminar com essas discussões judiciais, né, decisões judiciais, afastando a arbitragem sem maior... Então, o prognóstico é positivo, né? Positivo. De que a lei virá para o bem, nos termos em que está hoje no projeto, virá para o bem, e também a expectativa é de que não demore tanto assim para que isso aconteça. Quando um projeto entra no parlamento, você sabe como ele entra, mas você não sabe como ele sai. O dia que termina e nem como vai sair. Nem quando sai. Eu acho que o esforço todo está sendo feito pelas CONIMA, SEBAR, grandes organizações, o próprio CNJ está atuando bastante, o Luiz Felipe Salomão, o ministro Salomão foi um dos coordenadores disso, o Ministério da Justiça está atuando para que isso... uma boa vontade geral no sentido da coisa acontecer logo. Porque são ferramentas úteis, principalmente a mediação, que eu diria para desafogar o judiciário. Se você tiver a mediação antes do judiciário, você ter o acesso ao judiciário, você pode resolver... pode significar um filtro absurdo, muito grande. Um filtro enorme de demandas que vão realmente precisar do Poder Judiciário. Exatamente. Então, tá certo. Doutor Roberto, nosso programa está chegando ao final. Eu quero agradecer muito a sua participação e deixar o espaço para que você possa fazer as considerações finais. Se quiser divulgar o site do CONIMA ou alguma outra informação, fica à vontade, o espaço é seu. Eu agradeço mais uma vez estar aqui com você. Eu quero elogiar honestamente a tua iniciativa de fazer esse tipo de comunicação com essas ferramentas mais modernas, né? Obrigado. E isso vai realmente fazer chegar a ideia da arbitragem, a ideia da mediação, a ideia da conciliação mais rápido e mais fácil de entender para as pessoas. Isso a gente precisa muito. O que eu queria dizer, primeiro, eu vejo a arbitragem e a mediação como ferramentas de solução de conflito fora do judiciário. O judiciário pode resolver esses conflitos, mas eles podem ser também resolvidos fora do judiciário, através da mediação, através da arbitragem, com as vantagens que as pessoas já sabem, né? Em termos de a utilidade desses institutos. O que eu gostaria de fazer é mais uma profissão de fé, Asdrubal, de evitar o conflito. Nós estamos trabalhando com arbitragem e mediação como solução de conflitos existentes.
A minha profissão de fé é de que a humanidade vai conseguir evoluir para evitar os conflitos, ou para resolver os conflitos sem precisar da atuação de terceiros, né? Um mediador, um painel arbitral, um juiz togado. Eu até, só te interrompendo um pouquinho aqui, até acho que na medida em que a sociedade, os advogados, as pessoas e as empresas começarem a se sentirem mais à vontade com os mecanismos de solução alternativa, sobretudo com a mediação, elas vão construindo elas próprias formas de entender e de lidar melhor com o conflito antes mesmo que ele se torne um grande problema. E até evitando que ele se torne um grande problema, né? Exatamente. Isso para mim é a evolução. As pessoas conseguirem resolver as suas dificuldades, que sempre vai haver uma diversidade, né? Não há duas pessoas iguais no universo, somos todos diferentes e podemos ter pensamentos diferentes. Mas resolver essas diferenças diretamente, evitar que isso extrapole para um conflito. Conflito no sentido que a gente vê, você precisa ir para a justiça, você precisa ir para um arbitrário, você precisa de uma mediação. Será que um dia nós vamos ver? Eu tenho 45 anos de advocacia, 45 anos de advocacia, e o meu lema na advocacia sempre foi evitar o conflito, discutir o conflito, se não conseguir evitar, e resolver o conflito. Conima, Sebar, Asdrubal, Pasqualin, todos nós que atuamos nesse meio, vemos que muitas vezes as próprias pessoas não conseguem resolver os seus problemas. E aí precisam de nós. Uhum. Eu estou fazendo uma profissão de fé de algo que eu quero ver as pessoas... Está profetizando. Eu quero ver as pessoas Isso mesmo. mudarem, saberem respeitar o outro, saberem assumir o que é só seu e é seu e deixar os outros assumirem o que é deles e só deles, e acabar com esse momento que nós vivemos de tantos conflitos, de muita litigiosidade. Muita litigiosidade. O Brasil, uma pesquisa do CNJ mostrou que nós temos 90 milhões de processos em andamento no judiciário. Gente, 90 milhões de processos, nós temos 180 milhões de habitantes, quer dizer, metade do país está brigando. Se são duas partes em cada processo... Então o país inteiro está brigando, né? Então é isso que eu gostaria muito de ver diminuir, né, no país. Aquela ideia que se tinha de que o aumento da litigiosidade significava mais consciência dos direitos da cidadania, pode ter esse lado romântico e bonito, mas no final das contas pode também estar representando que as pessoas não estão conseguindo elas próprias resolver os seus problemas e precisando sempre de que alguém resolva para elas. Ou seja, está faltando uma autorresponsabilidade de lidar com os problemas do dia a dia, né? E isso é possível? Claro que é possível, né? Com mais educação, com mais consciência, né? E com mais vontade, né? De não cair no caminho fácil e procurar resolver. Quem quiser conhecer mais sobre o Conima, tem um site. O Conima tem um site, é www.conima.org.br. Então está aí na sua tela, www.conima.org.br. A nossa sede é em São Paulo, mas nós estamos espalhados pelo Brasil todo, né? Somos quase 60 instituições diferentes, cadastradas, organizadas e funcionando. E está sempre realizando eventos Brasil afora também. E vamos estar sempre realizando eventos Brasil afora. Pelo menos esse encontro anual, com certeza.
e mais essas atividades, às vezes, de grupos menores, para estudar a legislação que está sendo proposta, ensinar, né, a prática da mediação e da arbitragem. Temos um organismo de autorregulamentação, né, da atividade. Então nós propomos, e foi aceito pelas nossas afiliadas, que atuem dentro desse mecanismo de autorregulamentação. Não precisamos pedir para ninguém fora dizer para nós, olha, tem que ser assim. Não, fizemos isso é muito legal, porque aí vocês visualizam a solução que seria mais adequada para o encaminhamento do problema e incorporam isso nas entidades filiadas. É isso. Muito legal. Doutor Roberto, mais uma vez eu agradeço a sua presença, a sua participação, parabenizo o CONIMA sobre a sua gestão, pelo papel importante que ele tem para a sociedade, pelo significado que ele tem para o desenvolvimento da mediação e arbitragem no Brasil, e quero deixar aqui sempre abertas as portas do Momento Arbitragem para a gente dar o espaço que o CONIMA quiser divulgar as informações, compartilhar experiências e procurar promover o desenvolvimento do setor. Muito obrigado mais uma vez. E se você quiser uma última consideração, eu te dou, depois a gente vai fazer o encerramento. O CONIMA conquistou esse espaço por força do trabalho de muita gente, né? E não é nesta gestão que nós conseguimos. É uma história. É uma história que a gente tem, e até em Recife, no Encontro Recife, vamos homenagear o primeiro presidente do CONIMA, que foi o fundador e idealizador, na verdade, da organização da nossa atividade. Que foi uma atividade, salvo engano, criada em 97. Em 97. E foi aqui em Brasília, no STJ, não foi? Não, foi em Recife. Foi em Recife? Eu achei que tivesse sido num evento aqui. Eu acho que aqui foi a ideia. A ideia talvez a formalização. Eu até nem estava nessa época. Mas o trabalho de muita gente disposta a ajudar. É assim que você constrói instituições fortes. Tá certo. Muito obrigado. E a você que nos assistiu, quero agradecer mais uma vez por sua audiência e dizer, você gostou do nosso programa? Se gostou, compartilha, curte, comenta, envie suas dúvidas, perguntas, sugestões de pauta, por que não? A gente está precisando sempre de muitas boas ideias para tratar aqui no nosso programa. Mais uma vez, obrigado e lembre-se, toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Grande abraço para você e até o próximo programa.